Olá, boa noite a todos vocês. Hoje estamos prontíssimos, preparadíssimos para a segunda Reis capítulo 8, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá fortalecer nosso espírito, que sem a gente estar num bom momento espiritual, não tem como a gente seguir a nossa vida física, né? Então é necessário que a gente esteja alimentados, prontos, preparados por Deus. Amém. Então vamos lá fazer a nossa oração. Jesus, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unido. Obrigada porque criando uma rotina com o seu nome, criando uma rotina com a sua palavra, a gente a gente tem uma perspectiva melhor de todas as coisas na vida, porque a gente espera por esse momento. E a gente espera nesse momento em que teu Espírito nos dá alegria, teu Espírito nos dá o ânimo, e teu Espírito renova as nossas energias, e o teu Espírito renova o nosso coração, nossos pensamentos, e a gente está aqui unido para isso hoje. Então, primeiramente, agradecer por esse momento, agradecer a nossa saúde, agradecer porque o Senhor nos abençoa e nos faça, Pai, estamos aqui unidos sempre, nos faça entendermos a Sua palavra. É sempre necessário a gente orar para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, nossos corações, nossos lábios, assim como falamos na live de ontem. Quão importante é a nossa vida espiritual e tudo aquilo que tem a ver com o nosso espiritual, coisas que os olhos não enxergam. E a gente está aqui para agradecer a proteção que nós não enxergamos, agradecer aquilo que está nas nossas mãos, mas que não temos acesso, só o Senhor, porque é o Senhor que controla tudo. Então, obrigada pela nossa saúde, obrigada porque o Senhor nos dá a capacidade de aprendermos com a tua palavra, obrigada por nos permitir entrar na sua palavra, e a gente agradece e pede para que o Senhor me use como canal nesse momento, que o Senhor ponha as palavras corretas nos lábios, que o seu Espírito nos guie aqui e nos use em todo no geral, no nosso dia a dia, que tenha um impacto na vida dos outros, das outras pessoas, que nós possamos ter esse impacto. Então, obrigada, Jesus, por essa bênção, obrigada por esse momento de proteção, de glória no seu nome, a gente agradece. Também entregamos essa live, obviamente, ao Senhor, é consagrada a Ti. Pedimos proteção contra todos os males espirituais, todos os males físicos, e principalmente os espirituais, porque são aqueles que a gente não vê. Então, que sejamos invisíveis aos olhos do mal, que ele não tenha acesso, que a gente passe despercebido, para que nós não sejamos tentados, não sejamos levados, Senhor, a pecar, ou a ficar longe de Ti pecando, ou então a pensar coisas que não vêm de Ti. Renova o nosso corpo, nosso espírito, nossas palavras, que nosso vocabulário esteja próximo daquilo que o Senhor quer para nós. E que nós estejamos mais próximos de Ti e menos de nós mesmos, porque nós mesmos, nós temos nossas próprias ideias, nossos próprios ah, planos, nossos próprios... E, Senhor, sem estar conectada contigo, Pai, não há planos, não há nada. Há somente nós perdidos. Nós não queremos isso, nós queremos estar sendo guiados por Ti. Então, obrigada, obrigada por esse momento, obrigada pela nossa saúde, proteção divina e espiritual e que o Senhor nos dê uma boa live. Amém. Vamos lá. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Vocês lembram dessa mulher, dessa mãe que foi falar com ele, que ele deitou em cima do menino, e tudo mais, né? Então, ele tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, dizendo: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Vocês lembram quanto ela não era judia, né? Mas vocês lembram que ela tinha fé na palavra do Senhor, que ela cria no que Eliseu dizia pelo Senhor, e ela dizia, pois o Senhor, em nome do Senhor. Então a fé dela foi recebida de bom grado a Deus, no sentido de que Eliseu até mesmo dizer para ela: olha, o Senhor mandou dizer que você saia porque vai ter fome. E ela já tinha passado por muita coisa. Então, a gente consegue aprender assim que quando nós estamos em obediência, quando nós estamos junto de Deus, né? Ele é tão fiel a ponto de nos dizer tudo isso aí, de nos informar sobre dores, de nos informar sobre males, de nos deixar de fato abençoado pela graça, abençoado pela lealdade e pela fidelidade dele.
Então, olha que lindo nesse momento a gente vê que essa mulher que não fazia parte do povo escolhido por Deus, israelitas, mas ela fazia parte daquelas que Deus ama. Por quê? Porque a fé dela, lembra que ela mostrou hospitalidade a Eliseu, né? E aí ele foi lá e disse a ela: Olha, vai ter uma fome de 7 anos e Deus manda você sair. Então a fé dela foi creditada. A fé dela foi creditada pelo que ela fez, por ter recebido bem Eliseu, por ter ajudado. Então, tudo isso reflete, as nossas atitudes refletem naquilo que Deus tem para conosco, em tudo. Então, a obediência e a confiança dela na palavra de Deus vai fazer com que ela possa, por exemplo, restaurar as propriedades dela, porque não vai precisar passar fome por 7 anos. Isso demonstra o quê? A fidelidade de Deus e a importância na obediência da palavra dele, né? E obedecer a palavra dele, gente, não é necessariamente de detalhe, mas caramba, a gente vai obedecer palavra por palavra, é tão difícil isso e aquilo. Só de você entender que o primeiro mandamento é amar a Deus e que amar uma pessoa requer respeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar Ele sobre todas as coisas no mundo, sobre todo o seu entendimento do que é a vida, do que é experiência, do que é raiva, do que é amor, do que é paz, do que é justiça, do que é amar Ele acima de todas essas coisas. Então, quando a gente vê a obediência de Deus, o que que ela obedeceu? Nada. Ela não via, ela não lia as escrituras, ela não sabia ela sabia, obviamente, mas ela não seguia os mandamentos de Deus, no sentido de as festas, os holocaustos, ela não fazia isso, ela não era judia, ela era sunamita. Mas o que que ela obedeceu? Ela creu em Deus. Ela confiou na palavra dele. Tudo o que Eliseu falava para ela, ela cria. Então, obedecer a Deus também está ligado no você acreditar em Deus. No você colocar tudo aquilo que ele colocou na palavra de Deus, obviamente, em ação na sua vida, mas tendo ele como o seu primeiro amor, a sua primeira prioridade na vida. Então, a obediência não é você pegar a palavra e bater de porta em porta e falando com as pessoas, né? Ou, se você quiser fazer isso, também pode, obviamente, espalhar a palavra de Deus é o que o ponto principal, mas você tá lá e você dizer, não, agora eu tenho que virar essa pessoa, eu só posso fazer isso, eu posso... Você vai ser chamado pelos propósitos que Deus quer. E nem necessariamente você vai se tornar um líder religioso, mas você vai se tornar um líder da sua vida, que significa que pela administração de Deus, do Espírito Santo, você vai obedecer ele. Então, obedecer, quando a gente fala, "Ah, mas qual foi a obediência que ela teve, a sunamita teve? Ela fazia as festas, ela fazia os holocaustos, ela acreditou em Deus. E por ele, em primeiro lugar, independente do filho dela ter morrido, independente do que tinha acontecido, ela creu. E Eliseu foi lá e fez o que Deus fez. Permitiu com que o filho dela pudesse viver. E essa fé dela foi creditada. E por isso Eliseu vai lá e fala para ela: olha, saia do país, porque Deus mandou uma fome que vai durar 7 anos e ele te salvou dela. Então, novamente, ela acreditando em Eliseu, seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Isso é obediência. Não tem necessariamente ir à igreja todo domingo, não tem necessário, é obedecer aquilo que são os princípios, aquilo que são as ordenanças no sentido que vai ser bom para os seus princípios, porque os de Deus tem que ser o seu. Então, essa vem a obediência de Deus. E a fidelidade dele é acreditada na sua vida, quanto mais a gente consegue entender o que é obediência em Deus. Porque tem cristão que diz: eu já estou salvo, Jesus já é o meu advogado, ele já advoga para mim todo dia que eu erro, eu peco todo dia mesmo, eu faço. Tem gente que leva a palavra de Deus nessa, como é que diz, futilidade nesse sentido raso. Não é. Então, a fé
ela é acreditada. Quando você crê que na sua vida, no momento que você está passando, no alto e baixo, é Ele, o seu Senhor, a sua fé é acreditada. Quando você, ao invés de, desculpa, ao invés de falar com tantas pessoas, primeiro falar com Ele, a sua fé é acreditada. Quando você está numa situação em que o homem diz que não, mas você sabe que o seu Deus pode dizer sim, se for da vontade dele e para o seu bem, porque é isso que a palavra diz, a sua fé vai ser acreditada. Permanecer em fé, a sua fé vai ser acreditada. Ao final dos 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e as suas terras. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus. A gente lembra de Geazi, a última parte que a gente lembra dele foi que ele mentiu, querendo pegar as moedas, né, de prata para cada duas pessoas. Na verdade, ele pediu uma, e aí acabou que Naaman entregou para ele duas, para cada um desses que apareceram, né? Naaman tinha o quê? A lepra, e foi passado para ele depois, porque Deus fez, obviamente, Eliseu falar com ele, você mentiu, você pegou as coisas dos outros, você pegou aquilo que não era momento certo de pegar, então a lepra está para você. Então, nesse sentido, nesse capítulo, nessa parte de Geazi, muitas pessoas se confundem, perguntam, mas ele já está sem lepra? Então, acredita-se que a cronologia é que isso foi antes, né? Ou que isso tem alguma coisa a ver com um pouco antes do que a gente já leu no capítulo 7, por exemplo. Só por conta dele não ser mais citado, porque a vida dele acaba ali, a história dele acaba ali quando ele, como é que diz? Quando ele tem a lepra, né? Então, alguns estudiosos dizem que isso é cronologia, que vem antes, só para você não ficar tipo, mas já você não estava com lepra, ele não ficou para sempre assim, porque Deus falou que ele não sei o quê, tá? Então, sim, mas para a gente entender essa sintonia com que aconteceu com ele para ver ele aqui agora, é entendível que isso tenha acontecido antes, ok? Então, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todas as grandes realizações de Eliseu. E enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e as suas terras. E Geazi disse: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor. Este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e esta relatou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso da mulher e lhe ordenou: devolva tudo o que pertencia a ela, incluindo toda a renda das colheitas desde o dia em que saiu do país até hoje. Isso é a fé acreditada. Então, quando você vê Deus dando o dobro, porque ele fala a renda que rendeu dessas colheitas desses 7 anos, do que aconteceu, tudo que veio desde que ela saiu do país, dê até hoje para ela. Então, Deus duplica na sua vida, e não é só financeiramente, é em todos os âmbitos da sua vida. É necessário a gente entender que a nossa fé é responsável pelo relacionamento que temos com Deus. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei de Arã, estava doente. Quando disseram ao rei: O homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, peraí, Damasco, um presente carregado por 40 camelos, tá. Ao chegar diante dele, Azael disse: O teu filho Ben-Hadad, rei de Arã, enviou-me para perguntar se ele vai se recuperar da sua doença. E Eliseu respondeu: Vai e lhe diga, com certeza você se recuperará. No entanto, o Senhor, ou com certeza você não viverá. Ele está finalizando o versículo, como se não tivesse outra, não tivesse esse. É como se você vá lá e diga, com certeza você não se recuperará.
Então, no entanto, o Senhor me revelou de fato que ele morrerá. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar. E Azael perguntou: Por que meu senhor está chorando? E ele respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará os seus jovens à espada, esmagará as crianças e resgatará o vento e rasgará o ventre das mulheres grávidas. E Azael disse: Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? E Eliseu respondeu: O Senhor me mostrou que você se tornará rei de Arã. Então Azael saiu dali, voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: O que Eliseu disse a você? Azael respondeu: Ele me falou que certamente te recuperarás. No dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. Assim, Azael reinou em seu lugar. Olha que coisa bizarra. E aqui está um ponto a gente pensar. A gente não tem ideia do futuro ou do que vai acontecer lá na frente. Imagine se Deus dissesse para você hoje assim: você vai é, achar uma. Vamos falar financeiramente. Você vai achar uma bolsa com R$ 1 milhão dentro. Imagina o que você faria. Você ia ficar o dia inteiro procurando uma bolsa. Você ia ficar o dia inteiro, você ia faltar trabalho, você não ia dormir, você ia ficar o dia inteiro acordado para achar essa bolsa, você ia. Olha as coisas que são. Olha como Deus é perfeito. O que que você não sabe do futuro? Olha uma pessoa que soube do futuro que ela fez. Quando ele soube que seria rei, o que que ele fez? Foi lá e matou o rei. Porque se eu vou ser o rei, eu já vou matar, porque eu já vou ser o rei mesmo. Agora, imagina no lado profissional. Deus fala: você vai virar o CEO da sua empresa, a pessoa mais importante da sua empresa. Tudo que você fizer para tirar do seu caminho as pessoas, até que você chegue lá, você vai fazer. Não, tá, jamais eu vou fazer. Não fale, não fale jamais. Nós não nos conhecemos, a gente só se conhece em Jesus. Fora isso, a gente não pode se conhecer, a gente não tem como se conhecer, porque nós temos o coração inclinado para todas as coisas ruins, isso diz lá atrás. Inclusive em Noé, quando Deus faz o dilúvio. Ele fala isso, o coração do homem é inclinado para o mal. Então, as coisas não podem ser reveladas. A gente está vendo aqui a grandeza que essa revelação. Porque imagina Deus dizer isso para você, ou imagina Deus dizer, você vai tudo que a gente não faria para conseguir. Olha o que que ele fez, né? Se ele dissesse, você vai ter 10 milhões de seguidores no Instagram. Imagina o que que esse jovem de hoje em dia faria, sabendo do futuro. Ou qualquer pessoa, não só jovem, mas qualquer pessoa. O que que eles não postariam na internet, achando que é resultado do que eles fazem que os 10 milhões apareceriam? Ou achando que é você procurando a bolsa com dinheiro dentro que você vai achar? Ou achando que é passando a perna nas pessoas no trabalho que você vai chegar aonde Deus disse que você chegaria? Então, é necessário a gente depender de Deus para o nosso futuro? Óbvio, porque isso nos mantém perto dele. Se Deus dissesse hoje, até o dia que você vai morrer, o que que você ia fazer na sua vida? Você ia confiar nele? Não. Você ia precisar dele? Não. Você ia pedir coisa para ele? Não. Já sabe o que vai acontecer? Então, aqui ele revelou, porque ele usou esse propósito a Azael, porque vai ter um propósito grande aqui. É ele ser o rei. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, nós sabemos que Acabe foi o pior dos reis, a gente já falou sobre isso, de quão mal foi, de quão ele levou o povo a pecar. Rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, o seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe tinha feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. E isso é algo também que nos revela outra coisa, olha só.
Quando diz que Deus não quis, né? A gente está vendo que Deus tem vontade. Por isso que tem uma parte na Bíblia que ele fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Ali ele tá dando como é que diz? Um testemunho de que eu é quem escolho. Eu escolho quem eu vou escolher, eu escolho quem eu vou fazer, eu escolho quem eu vou salvar, eu escolho quem. Ele escolheu Deus, gente. E a gente não tem entendimento dele. Não tem entendimento das vontades de Deus. E aqui, quando a gente, como é que fala? Como a gente fala dele casando com com a filha de Acabe, a gente está falando com a filha de Jezabel. E Jezabel a gente conhece a pessoa que foi, e a gente ainda vai ver o fim dela, porque vocês lembram que uma profecia foi dada que ela seria comida pelos cães, pelo que ela fez, né? A gente sabe disso, a gente sabe o golpe que ela fez. Então a gente sabe que foi ela também que levou Israel a pecar, porque ela era idólatra. Então essa menina já tem um histórico aí, sendo filha dele, né? É porque aqui não mostra especificamente, mas ela é filha de Acabe, logo filha de Jezabel. Então, havia feito, depois se casou com a fé. Então, olha aqui, ó, com a família de Acabe, havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. Então, essa filha de Acabe andou nos mesmos passos da mãe, né? Nos mesmos passos. Aqui como é que fala? Geração, como é que é o nome? Maldição de geração. Naquela época tinha muito. E hoje a gente ora sempre para que Deus possa acabar com como é que fala? Essas questões de gerações mesmo. Ah, porque meu pai fez isso, tem que fazer. Porque minha mãe foi assim, eu tenho que ser. Porque o meu avô fez com meu pai, que fez com o meu filho, que fez comigo, que fez com meu... É isso, você entende? Então é necessário entender isso, porque a filha de Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por conta dela, ter filha, e ele se casou com ela, e por isso fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entretanto, por amor ao servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Então, por mais que estivesse na mão desse rei péssimo, Deus não descumpre a palavra que ele fala. Então, ele permaneceu o seu amor e fidelidade ao que ele foi prometido lá atrás a Davi, porque ele ama Judá, né? E prometeu manter sempre uma lâmpada acesa para Davi e os seus descendentes. Então, essa lâmpada, essa figura que levaria Judá sempre a existir, né? Tá em base do amor de Deus, não é os feitos do homem, não. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e o seu exército conseguiu fugir de casa, para casa. Desde então, Edom continua em rebelião contra Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libno se revoltou. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele realizou, desculpa, tudo o que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, sucedeu como rei. É isso. Então, vamos lá. No 12º ano, isso aqui é o seguinte também queria falar. Se vocês quiserem, por exemplo, pesquisar, por exemplo, quando ele diz assim, Edom continua em rebelião contra Judá, etc, etc, né? Você sempre pode pesquisar, assim, se for uma dúvida sua, por exemplo, né? Por exemplo, Edom hoje seria como se fosse o sul da Jordânia, né? Então, se você quiser saber onde é, o que tem perto, etc, etc, né?
Então, é interessante, sempre que você quiser, obviamente, né? Isso é importante. E Edom foi lá atrás nomeado Edom, vocês lembram, por causa de Esaú. Vocês lembram que Esaú e Jacó tiveram as brigas deles, desentenderam-se por conta de Jacó ter enganado seu irmão, pelo irmão também ter vendido, né, o seu direito como primogênito, como herdeiro. E como é que diz? E essa parte, ela fica dentro da fronteira da Jordânia até hoje, né? Que fica com fronteira de Israel. Fronteira de Israel, não é parte de Israel, é fronteira de Israel. E isso é maravilhoso, porque quando a gente vê na Bíblia algo assim, né? A gente fica, uau! E desde esse tempo de conquista de terra prometida, desde lá de trás, eles se enfrentam. E isso é interessantíssimo, porque as pessoas se assustam hoje com essas, como é que diz? Né? As pessoas hoje em dia, elas negam essa parte da Bíblia e elas se assustam. Ai, mas está tendo guerra, mas gente, é desde todo o princípio. Sempre, sempre foi assim, né? Então, vocês lembram que Edom era essa parte que foi, e tem parte de Edom em toda a Bíblia. Eles negaram a passagem quando eles estavam saindo do Egito, por exemplo, se vocês lembram, né? Então, isso está sempre, gente, acontecendo. Enfim, era isso mesmo. O que é importante a gente entender que, assim, obviamente que hoje em dia, né, os conflitos são diferentes, né? Existem, por exemplo, é porque hoje não tem mais conflito. Na verdade, deixa eu corrigir só para não confundir, peraí. Não tem conflitos hoje entre Edom, porque eles assinaram, tem que ler para voltar aqui e explicar direito, mas eles têm um tratado, né? Que eles tinham que manter paz. E esse foi um tratado de quando ele foi lá, em muito tempo atrás, né? Sei lá, 1900 e alguma coisa. Eles fizeram um tratado de paz. Então, não há essa briga específica, mas se não houvesse esse tratado, que foi feito em tempos atuais, né, eles estariam em guerra até hoje. Então, existem esses tratados que permanecem ali a paz. Mas tirou esse tratado, já era. Então, é importante, assim, se você quiser pesquisar, obviamente, né, para saber mais ou menos sobre essas áreas e tudo mais mesmo. Os demais acontecimentos, o reinado de Jeorão e tudo o que realizou consta nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, sucedeu como rei. No 12º ano do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atália e essa é a filha de Acabe. Ela era neta de Onre, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu para guerrear contra Azael, rei de Arã, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido pelos arameus. Peraí, arameus. E voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei de Arã. Acasias, rei de Judá, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, pois Jorão se recuperava dos ferimentos. Ah, enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos membros da comunidade dos profetas e lhe disse: Ponha a capa por dentro do cinto. Pegue esta vasilha com óleo
e vá a Ramote Gileade. Enquanto lá quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele, tire-o do meio dos seus companheiros e leve-o para uma sala. Depois, pegue a vasilha, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja, sem demora. Então, o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunido e disse: Trago uma mensagem a ti, comandante. Para qual dos dois? Perguntou Jeú. Para ti, comandante. E Jeú levantou-se, entrou na casa, e então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou: Assim diz o Senhor: Eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você destruirá a família de Acabe, o seu senhor. E assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Olha que bizarro ser lembrado por isso, né? Tudo que ela fez, tudo que ela. Nossa, olha que maluquice. Nesse momento, Deus está ungindo Jeú para que ele possa executar o julgamento dele sobre a família de Acabe, né? Sobre a casa de Acabe especificamente. Então, é importante a gente ver que Deus sempre cumpre as profecias, sempre, em todos os momentos. E ele levanta os líderes com propósitos específicos, né? Pessoas que você vê, mas por que Jeú? Por que Jeú especificamente? Porque Jeú vai matar pessoas. Mas Deus levanta líderes com propósitos específicos. E a missão de Jeú nesse momento é purificar Israel da idolatria e da maldade, porque não para. Enquanto a família de Acabe estiver acontecendo, estiver tendo filhos, estiver tendo... Enquanto acontecer isso, essa idolatria vai continuar permanecendo entre eles. Toda a família de Acabe perecerá. É o que Deus está fazendo, cortando pela raiz. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a Baza, filho de Aías. Quanto a Jezabel, isso aqui, olha, isso aqui é importante. Quanto a Jezabel, será devorada por cães em um terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Por quê? Porque ela vai ser comida pelos cães. A gente já tinha visto isso e ele fala aqui de novo. Então, ninguém vai fazer. Pelo que ela fez na família de Nebuchadnezzar. Então, ele abriu a porta e saiu correndo. Igual Deus mandou, vai lá e sai correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: Tudo bem? O que esse louco queria com você? E Jeú respondeu: Vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Não nos enganem, conte o que ele disse. Insistiram. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: Assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então, Jeú, filho de Josafá e neto de Minze, começou a conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo o Israel Ramote Gileade contra Azael, rei de Arã. O rei Jorão, ou Jeorão, variante de Jorão, tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei de Arã. E Jeú propôs: Se vocês me apoiam, não deixem ninguém escapar da cidade para nos denunciar a Jezreel. Então, ele subiu no seu carro
e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá, descansando. Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú aproximando, gritou: Estou vendo uma tropa! E Jorão ordenou: Envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e perguntou: Vocês vêm em paz? E Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela relatou: O mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei, a sentinela ficava olhando da torre, né? Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou até eles, disse: O rei pergunta: Você vem em paz? E Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. E a sentinela relatou de novo: Ele chegou até eles, mas também não está voltando. O chefe da tropa guia, desculpa, o chefe da tropa guia o carro como Jeú, neto de Nins, e pois dirige feito louco. Então Jorão ordenou que preparassem a sua carruagem. Assim que ficou pronta, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um na sua carruagem ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: Você vem em paz? E Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe? A idolatria, no hebraico, representa prostituição. Toda vez que uma pessoa faz idolatria, é uma prostituição para com Deus, que é seu pai, contra Cristo, que é noivo, que é a igreja. Então, essa é como é que eu disse? A origem a tradução da palavra em hebraico. A idolatria significa prostituição. No sentido figurado, não é do corpo da pessoa como a gente conhece hoje em dia, mas é tudo aquilo que você prostitui. Então, a infidelidade religiosa especificamente. E as feitiçarias de sua mãe Jezabel. Então ele está falando, como é que pode haver paz? Está me perguntando se tem paz, e como é que pode ter paz se o mal habita, está vivo, está fazendo tudo isso? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então, Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu no seu carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, o seu oficial: Pegue o cadáver, jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos cavalgávamos acompanhando a sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, declara o Senhor. E com toda certeza farei você pagar por isso, nessa mesma propriedade. Vocês lembram o que Jezabel fez para conseguir para o mimado do marido Acabe o que ele queria? Então, na mesma propriedade que foi roubado, que Nabote morreu, que a família inteira dele morreu, porque Jezabel entregou para a vinha, né, para o marido dela, mesma propriedade, Deus está lá colocando o filho dela e dizendo: Você com certeza vai pagar por isso nessa mesma propriedade, declara o Senhor. Agora, então, pegue o cadáver e jogue nessa propriedade conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã. Jeú, porém, o perseguiu, gritando: Matem-no também. Eles o atingiram no seu carro de guerra na subida para Gut, perto de Ibleã, mas ele conseguiu fugir para Megido, onde morreu. Os seus oficiais o levaram para Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados no seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel e, ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pela porta, gritou: Como vai, Zimri, assassino do seu senhor?
Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filho do rei, de rei, desculpa. Porém, foram sepultá-la. Quando foram sepultá-la, desculpa, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, tesbita. Em um terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Como esterco no campo serão os restos mortais de Jezabel, em um terreno em Jezreel, de modo que ninguém será capaz de dizer: Esta é Jezabel. Então, quando ela caiu, o que Jeú falou? Bom, vai lá, como ela era filha de rei, ela merece um sepultamento, mas ninguém, nenhum rei é acima do mundo. Então, antes que ele consiga mandar, enquanto ele está mandando que ele volte e pegue o corpo dela para sepultar, a palavra de Deus já está sendo realizada ali. E os cães a devoram. Enfim, finalizamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A gente volta amanhã, se Deus permitir, quiser, com capítulo 10 e 11. E fiquem com Deus, bons descansos para todos vocês e até amanhã.